Meu irmão, minha irmã, a liturgia de hoje nos fala da preocupação de Deus em oferecer à humanidade o pão da vida, o pão da vida plena, da vida definitiva. Na primeira leitura do primeiro livro de Reis, vemos o profeta Elias recebendo no deserto o pão do céu para refazer as forças e continuar a sua missão. Ele tinha acusado o rei e a rainha de serem a destruição, a ruína de Israel. Tinha desafiado e tinha matado os profetas, falsos profetas, os profetas de Baal, que davam sustentação àquela religião pagã da rainha Jezabel. Isso por mais ou menos no ano ali de 450. Então, Elias é ameaçado de morte. Ele foge dessa perseguição para o deserto, onde o povo encontra a fonte de sua fé. Se lembrarmos, lá no Êxodo, foi onde o povo fez aquela profunda experiência de Deus. Elias então vai para lá. Mas ele está perseguido, ele está cansado, faminto, ele está abatido e desanimado lá no deserto. E ali ele adormece debaixo de uma árvore. Ele chega a desejar a morte. Meu irmão, minha irmã, Deus não abandona, nunca. E Deus não abandonou Elias. Ele manda um anjo que vai dizer para Elias: levanta e come. Então, Elias, fortalecido por aquele alimento vindo do céu, ele então continua o seu caminho. E aí, a leitura diz 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, até o monte Horebe. Deus não abandona o profeta em sua missão. Deus não elimina os inimigos, apenas lhe dá a força para continuar a caminhada. Esse pão vindo do céu já é a imagem, já é a prefiguração do pão que Jesus oferece como pão da vida eterna. Aquele que é seguidor de Cristo, que caminha pelo deserto da vida, pode sentir cansaço, desânimo e até a tentação de deixar tudo. Quantas vezes acontece isso conosco? Nos desanimamos, sentimos-nos cansados, sentimos-nos desanimados. Mas, como Elias, a gente deve despertar desse sono de cansaço, comer do pão do céu e nos fortalecer, para que assim a gente possa retomar o caminho até chegar ao Monte Santo, até chegar verdadeiramente na plenitude da presença de Deus. Na segunda leitura, nós meditamos sobre o que significa esse pão do céu. Significa que, ao comermos esse pão, é necessário praticar a caridade com os irmãos. O salmista convida a provar e ver como Deus é bom, a provar e sentir a bondade do Senhor. No Evangelho, prossegue o discurso de Jesus em Cafarnaum, onde Jesus se apresenta como o pão descido do céu para dar a vida ao mundo. É a continuação do Evangelho segundo São João, no capítulo 6, que vai ser todo sobre o pão da vida. Isso provoca uma forte reação. Os judeus começam a murmurar, como aconteceu lá no deserto, com aquela nostalgia dos grilhões da escravidão do Egito, porque tinha comida em abundância, tinha água em abundância. Daí nasce uma tremenda resistência e também recusa. Jesus não desiste e ele reafirma: eu sou o pão descido do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. E Jesus exige fé, quando ele diz: quem crê tem a vida eterna. Quem dele comer não morrerá.
Comer a carne de Jesus tem um significado. Não está falando, Jesus não está falando em metáfora. Comer a carne significa que você vai assimilar na totalidade a pessoa e a missão de Jesus e como ele ter gestos de doação e de solidariedade em favor dos irmãos e das irmãs. Significa acolher Jesus na sua realidade divina e humana, como dom de Deus para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. Mas o que essas leituras bíblicas desse domingo dizem hoje que nós celebramos o Dia dos Papais, né? Dia dos Pais. Como ser pai hoje? Como ser pai num mundo que se transforma e enfrenta todo tipo de dificuldades? Quantos pais se sentem cansados e desanimados como Elias lá no deserto? Pais, não desanimem como Elias diante de situações difíceis e complicadas. Nem murmurem como os judeus diante daquilo que é incompreensível. Ser pai é uma missão muito sublime. É participar do maravilhoso mistério da criação. É iluminar o mundo com uma nova e insubstituível centelha de vida. É prosseguir na história e testemunhar a esperança de um mundo sempre mais humano, fraterno, cheio de paz. Mas onde buscar forças quando parece tudo perdido? O Evangelho de hoje nos dá uma resposta. Essa energia nos é dada no pão vivo descido do céu, que é o próprio Cristo Jesus, presente no meio de nós, através da Eucaristia, na sua palavra. As palavras Pai e Pão estão ligadas na oração que Jesus nos ensinou. Ser pai é alimentar a vida dos filhos, não apenas como o pão material, mas também o espiritual, também com a palavra amiga. É saber gastar tempo para os filhos. Muitos pais puseram filhos ao mundo e não cresceram com seus filhos. Depois talvez se queixam que não conseguem entender seus filhos. É saber respeitar a liberdade dos seus filhos, sendo uma presença certa, na hora certa, respeitando a vocação de cada um. É saber confiar. As pessoas só confiam em que confiam nelas. Pior que o erro é perder essa confiança dos filhos. Filhos, o que é ter pai? É saber descobrir a presença de Cristo naquele que é responsável pelo progresso e felicidade da família. É saber respeitar e, nas horas difíceis, confiar. Há 2 momentos que nos ensinam o que é ter um pai. Quando não podemos mais tê-lo ao nosso lado, quando ele for para a eternidade. E quando um dia vocês forem pais responsáveis e perceberem como é difícil ser um verdadeiro pai. A igreja, nessa semana, começa a semana de oração pela família, né? E esse ano tem o tema A Alegria do Amor na Família, que faz referência à exortação apostólica Amoris Laetitia, que completou 5 anos e é a motivação de um ano especial convocado pelo Papa Francisco. Somente um verdadeiro amor pode trazer a alegria que vem de Deus. A igreja pretende redescobrir os valores da família. Uma família nova que acredita no futuro, que vive de esperanças, não apenas das lembranças do passado. Uma família que é exemplo da Sagrada Família de Nazaré, seja a família que Deus quer. Uma família onde os filhos encontram a paz e a segurança tão desejada, tão necessária. Uma família feliz, que se alimenta desse pão da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.